Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, o aprisco é o local onde se guarda as ovelhas. Ele diz que o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aí você presta atenção. Para quem é? Para o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta, no caso, do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Agora vamos para o verso 9. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Isso é, liberdade, provisão, salvação. Ele completa: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Porque Jesus veio, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em... Jesus veio para isso. Ele veio para te salvar, ele veio para libertar você, mas ele veio para dar vida, mas não qualquer vida para você, ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Então não é vida pela metade, não é vida de escassez, não é vida plena. Nem que as coisas de fora estejam em escassez, mas você tem vida plena em você, porque você tem Jesus, Ele é a vida plena. Amém? Então fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar agora, pedir para Deus falar conosco. Então, Pai, nós agradecemos a Tua palavra que é viva e eficaz, e é diante dela que nós nos submetemos. Nós pedimos a ação poderosa do Teu Santo Espírito agora sobre ela. Então, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, traz entendimento, espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da Tua vontade. Nos faz ver como o Senhor vê. Muda cada vez mais as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então todos nós em algum momento passamos por uma situação onde as coisas parecem não estar progredindo. E você está fazendo tudo certo, ou pelo menos o que acha ser certo. E às vezes tem a ver com os estudos, e você está dando tudo de você. E às vezes é com o seu trabalho, com a sua empresa, e você está dando tudo de você. E às vezes é com a sua família, nos relacionamentos, e você está fazendo tudo que pode. Mas a impressão que você tem é como se as coisas estivessem travadas, elas não estão avançando. Parece que você está patinando no mesmo lugar. A sensação que você tem é como se você estivesse atrás de uma porta que está fechada. E aí você já orou, você já buscou conselho, e você já jejuou, e as coisas não mudaram, as coisas permaneceram as mesmas. E aquela sensação de que parece que você não está avançando, porque tem tempos que
a gente percebe que a gente está avançando e o fruto que Deus está produzindo através de nós está permanecendo, e aí você se sente ali tão assim satisfeito. Às vezes você está com esse sentimento que parece que as coisas não estão avançando. Já aconteceu comigo várias vezes, e eu acredito que já aconteceu com você, se não está acontecendo. E eu queria falar com você hoje a respeito de 4 tipos de portas que elas podem estar fechadas, mas que Deus deseja abrir. E, na verdade, a palavra de direção que nós temos para esse ano é que Deus pôs uma porta aberta diante da igreja, de nós, amém? E se Deus põe uma porta aberta, nós precisamos passar por ela. Ele disse: é isso que eu ponho, uma porta aberta diante de você. Qual a atitude que Deus espera de nós? Uma atitude de fé, uma atitude de passar por essa porta. Então, há 4 tipos de portas que eu gostaria de compartilhar. Qual é a primeira porta? É a porta que as circunstâncias fecham. Você sabia? Você vai andando bem, de uma hora para outra acontece uma circunstância. E eu vou te dizer, há tantas circunstâncias que fecham portas, e que aquela porta é fechada, e aí você fica estagnado ali, porque a porta da circunstância fechou. Às vezes a porta ela é fechada não por uma circunstância natural, mas ela é fechada pelo diabo mesmo. O diabo vem e ele fecha uma porta para você estar indo tão bem. E principalmente quando você está crescendo, o diabo não quer que você cresça. Ele não quer que você desfrute da vida abundante que Jesus quer te dar. Ele quer que você fique na escassez, na dúvida. Ele quer que você viva com medo. Ele quer que você esteja encarcerado. Esse é o desejo dele. Então, muitas vezes quando ele percebe esse crescimento, ele pode agir e ele pode trazer portas fechadas. Mas não é só a circunstância e o diabo que fecha portas. Você sabia? Deus fecha portas também. Deus pode abrir portas para você, mas Deus pode fechar portas para você também. E aí você acha que é a circunstância, você acha que é o inimigo, mas é Deus que fechou a porta. E a Bíblia diz que porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Meu amigo, você pode lutar. Se foi Deus que fechou, você não vai abrir. Porque só quem abre essas portas é Deus. Amém? Mas só que tem um 4º tipo de porta que pode estar fechada, e não são circunstâncias, nem Deus, e muito menos o diabo que fechou. São portas que você mesmo fechou. Tem portas que você mesmo fecha. E aí nada está acontecendo porque você fechou a porta. Não é porque Deus fechou a porta. Não é porque as circunstâncias fecharam a porta, mas é porque você fechou a porta. E às vezes você não percebe que foi você que fechou a porta. E aí você está dizendo: abre a porta, Senhor, abre a porta. Mas só que foi você mesmo que fechou essa porta, né? Deus vai te dar sabedoria para abrir essa porta. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu mandei um PowerPoint pela manhã. Você consegue achar aí? Se conseguir, coloca na primeira imagem, a imagem da primeira porta. Então, qual o segredo para portas abertas? Toda porta tem uma chave. Diga comigo, toda porta tem uma chave. Assim, sem a chave, você não passa pela porta. E eu já tive situações que eu vim para cá orar e fecharam o portão aqui do lado de dentro. E eu tentei de todas as formas entrar aqui dentro do prédio para orar. Mas eu não tinha a chave aqui do outro lado, por onde
as coisas foram trancadas. Trancaram o portão do lado de dentro e só podia entrar aqui pelo outro lado. Só que eu não ando com todas as chaves aqui do prédio, só com uma parte, o resto está tudo com o tesoureiro, com a secretaria. Eu não tinha a chave, isso é, eu não tinha acesso ao prédio porque faltava a porta, ou a chave. Agora preste atenção, ele dá ali um segredo, naquele texto de Jesus, que Jesus está falando em João 10. Ele diz assim, olha, quando o pastor das ovelhas vem, o porteiro, quem é o porteiro? O porteiro é aquele que tem a chave. Ele diz que o porteiro abre a porta para o pastor das ovelhas. Então preste atenção. As portas, elas só são abertas para uma pessoa. Vou repetir para você. As portas só estão abertas para uma pessoa. E o nome dela é Jesus. É Jesus que tem acesso a todas as portas. Quando o pastor chega, que é ele, o pastor das ovelhas é Jesus. Quando o pastor das ovelhas chega, o porteiro, que é o Senhor Deus, ele abre a porta. E o pastor das ovelhas passa. E as ovelhas do pastor também passam. Então preste atenção. As portas, elas são abertas para você, mas elas não são abertas de outra forma, elas só são abertas pelo porteiro para Jesus, e aí você crendo nesse pastor das ovelhas, você passa pela porta. Quem diz amém? Então preste atenção, não tem circunstância, não tem vício, não tem enfermidade, não tem homem, não tem nenhuma coisa que possa fechar uma porta, nem você mesmo, nem Deus, que aí no caso é Ele mesmo, que Deus não possa abrir. Todas as portas podem ser abertas, mas elas só são abertas pelo porteiro. E no dia que você aceitou a Jesus, o porteiro chegou na sua vida. Até você aceitar a Jesus, não tinha porteiro na sua vida não. Mas no dia que você aceitou a Jesus, o porteiro chegou, a porta pode abrir. Amém? Então a primeira porta que nós levantamos aqui, coloca aí na primeira porta, é a porta das circunstâncias. Pode passar. Isso, muito bem. Quando você olha para esse desenho, ele já fala muita coisa para você. Talvez você não tenha lido a Bíblia toda, ou até a história que está escrita lá no livro de Êxodo, a respeito da saída do povo de Israel lá do Egito. E você já deve ter me visto pregando, mas se você não sabe, o Egito é símbolo do mundo. E o povo de Israel, ele estava escravo no Egito, escravo no mundo. E Deus levanta um libertador, esse libertador é Moisés, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para o Deus Salvador. E ele faz coisas maravilhosas para libertar Israel, mas por fim, ele apresenta o cordeiro que é morto e o sangue é colocado nos umbrais das portas dos israelitas. Naquela noite, Deus operou salvação. Pela manhã, eles iam sair do Egito. E é interessante que eles saem do Egito. E eles são conduzidos ali por Deus, eles estão sendo conduzidos. No outro dia, Deus diz, olha, vocês vão sair, vocês vão marchar em liberdade. Vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel, ela aponta para isso que nós lemos no texto de João. Deus quer dar através de Jesus vida e vida em abundância. A ilustração é a mesma. E aí eles estão nesse caminho para ir para Israel, para Canaã. E só que eles são dirigidos por Deus, e eles vão sendo dirigidos até o ponto que eles são colocados diante do Mar Vermelho. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, nesse tempo que eles estão percorrendo, a Bíblia diz que Faraó, ele muda de ideia.
Até então ele está dizendo, saiam daqui todos, eu não quero ninguém mais aqui. Mas aí ele muda de ideia, ele levanta 600 carros de guerra. 600 carros de guerra para ir atrás dos israelitas. 600 carros de guerra é como se fossem 600 tanques hoje. E ele manda na direção deles. E aí os israelitas, eles terminam por se encontrar na seguinte situação, ou circunstância. Eles estão diante do mar, e atrás estava vindo o exército de Faraó. E eles estão numa situação onde eles estão ali encurralados. E Moisés, ele vai orar a Deus. E a Bíblia diz que ele clama ao Senhor. E quando ele ora clamando ao Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor diz para ele assim: por que você está orando? Diga ao povo que marche. O que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, eu não mandei vocês prosseguirem, eu não mandei vocês saírem do Egito, eu não mandei que no outro dia vocês iam sair, iam marchar para Canaã, então continue a fazer o que eu mandei vocês fazerem. Porque, amado, à medida que nós vamos andando na direção de Deus, as circunstâncias elas vão entrando no meio. Por isso que ele estava dizendo, a minha palavra não mudou, a minha direção não mudou. Diga o povo para andar. Só que Moisés, no natural, ele olhava para aquela água, ele olhava para trás, olhava para o lado, olhava para frente. E eu acho que ele pensava assim: para onde é que eu vou achar? E aí Deus disse para ele: olha, e você pega o cajado, levanta ele, levanta a tua mão e o mar vai abrir. Que cajado é esse? É o cajado que ele usou para fazer os milagres no Egito. É o cajado que ele usou para operar as coisas que o homem não pode operar. O que ele carregava de Deus? Graça, favor. Por isso que ele diz: levanta a vara do favor, levanta a mão da fé, continua andando, e o mar vai se abrir. Agora preste atenção, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele também te criou de uma maneira muito especial, cada um de nós. A palavra de Deus diz, no Salmo 139, abra aí, Salmo 139, verso 16. A palavra de Deus diz assim, ó: os teus olhos me viram substância ainda informe, sem forma, você não tinha nem forma humana, ainda quando os olhos do Senhor viram você. Quando você estava sendo gerado, antes de ser gerado até, o Senhor já via você. Ele disse: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você Davi orando, falando com Deus. E ele diz: cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quer dizer, antes da sua história se desenrolar, Deus já tinha escrito a tua vida toda. Deus não é preso pelo tempo, Ele sabe o começo e o fim. Ele sabe o começo e o fim das coisas. Ele não interfere nas suas decisões, no sentido de você tem capacidade de escolha, mas Ele conhece a sua história. Então é como um arquiteto. Quando eu fui projetar a minha casa, eu pedi ajuda de um arquiteto, e apesar de eu ter uma noção assim de desenho, ela disse assim: olha, eu acho melhor você botar mais algumas portas aqui na sala, vai iluminar mais, vai ter alguns acessos aqui diferentes. E ela pensou em cada porta que ela colocou na minha casa. Você sabe quantas portas tem lá na sua casa? Cada porta que foi colocada na sua casa foi colocada por um motivo. Então preste atenção. Quando Deus estava criando você, formando você, Ele já viu a sua história toda. E ao longo da sua história, há várias portas que já foram colocadas na sua vida. Ele que projetou.
Você entendeu? Agora, há portas que você vai estar diante delas, mas você não vai enxergar elas. Por quê? Porque as circunstâncias, elas vão esconder aquela porta. É uma porta oportuna, é o lugar de saída. Mas você não vai perceber a porta, ela está lá. Deus já projetou, Deus já colocou aquela porta ali. Quando ele pensou em tirar o povo do Egito, ele poderia levar por outro lugar. Só que o plano dele não foi esse, ele conduziu eles até diante daquela porta. Coloca lá no slide agora de novo. Ele colocou eles diante daquela porta. A porta estava ali, a porta de abertura do Mar Vermelho estava diante de Moisés. Só que ele não conseguia ver. Vou te dizer, às vezes a porta está diante de você e você não consegue ver. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos uma atitude de fé e confiarmos na direção que Deus já deu, Ele vai deixar essa porta visível para você passar. Amém? Então, há portas que Deus projetou, que as circunstâncias escondem. E na verdade, as circunstâncias, elas vêm para mostrar que essas portas são portas projetadas por Deus, extraordinárias, para você passar. São aquelas portas que quando as circunstâncias acontecem como essa, e aí você vai contar o seu testemunho mais na frente, você vai dizer assim: amado, aí eu não tinha saída, mas Deus operou de uma forma extraordinária. Eu não via, mas aí a porta estava diante de mim. Quem é glorificado? É Deus. Deus é glorificado. Então, por que Deus vai permitir circunstância? Por que Deus vai te conduzir até lugares que parecem que não tem saída, e você está diante dessa direção dele, e você pode questionar: por que Deus me trouxe até aqui? Por que Deus me colocou aqui? Por que Deus me colocou nessa situação? Mas aí Deus quer te mostrar é uma porta, meu irmão. Você sabia, um dos maiores sonhos que tinha era construir uma casa. Para mim, para minha esposa. Você sonha em ter uma casa? Deus vai te dar. Então eu sonhava com isso. Na verdade, isso era tão assim no meu coração, talvez porque eu fosse até alguém que tinha formação na área. Então eu sonhava em ter a casa, e não só isso, eu sonhava em participar do projeto, eu sonhava em rascunhar aquilo, eu sonhava em ver aquilo sendo erguido, e eu comecei a sonhar e dizer para minha esposa, na época era namorada, eu dizia assim: filha, eu só vou casar no dia que a gente construir a casa. Vixe, vai demorar demais. E é assim, às vezes, o jovem, ele acha que pode entrar na mesma condição do pai, sendo que o pai está anos na frente. E ele quer morar da mesma forma, ter as mesmas coisas. Não tem. Assim como seu pai começou, você vai começar também, de baixo. E aí Deus mudou isso no meu coração, e aí nós casamos, e aí fomos para uma casa alugada, apesar da minha esposa muitas vezes sugeria: olha, vamos para um apartamento, é só nós dois. Não precisa cuidar do jardim, não precisa ter cachorro, não precisa, não que não seja bom cachorro, crio cachorros hoje. Mas é mais fácil para o jovem que está começando, os dois estão na faculdade, estão trabalhando, não é verdade? E aí não, eu fui morar numa casa, e aí juntando o recurso, e aí eu fiz algo que você não deve fazer. Eu escondia o que eu ganhava da minha esposa. Eu aprendi que, lá dentro da minha família, eu aprendi: olha, no dia que a sua esposa descobrir quanto você ganha, viu, Arilton, você está perdido. Você está perdido, porque ela vai gastar tudo com cartão de crédito. E aí eu tinha medo daquilo, e eu queria a casa.
Então eu escondia dinheiro. Eu não deixava, então estava lá a nossa conta conjunta, mas era a conta que ela via, que eu queria que ela visse. Mas o restante ela não via. Irmão, não ande assim. Sonho que se sonha só é só um sonho. Mas se a sua esposa sonhar junto com você, vai se tornar realidade. Amém? E aí eu comecei a juntar ali dinheiro, e na época eu passei, meu pai estava saindo do local que ele trabalhava, e eu passei um tempo compondo a sociedade de uma empresa que estava começando. Eu passei um ano sendo sócio. Mas é só a figura lá. Com um ano ele entrou e eu saí. A empresa andou, poucos anos depois, meu pai percebeu que não dava certo andar com a pessoa, saiu. A empresa continuou. Anos na frente, ela teve várias causas trabalhistas contra ela. E um advogado entrou na justiça, mais de 60 processos trabalhistas. Adivinha quem ele achou? Alguém que tinha endereço, trabalho fixo e dinheiro escondido da esposa. Não tinha mais nada, eu não tinha mais nada a ver com a empresa, fazia anos já, uns 8 anos. E ele fez a petição para o juiz não quis nem saber. Tira o dinheiro dele. E aquela pessoa que está guardando o dinheiro escondido, aquele negócio é como um tesouro para ele, sabia? Aí de vez em quando ele vai lá e olha, né? Eita, tá chegando perto. E eu ia lá olhar, tá chegando perto, né? Um dia eu fui olhar, amado, era só saque assim de 8 mil, de 15 mil. Eu disse, estão me roubando, o hacker está me roubando. Eu fui em cima, fui embaixo. Eu descobri que era a Justiça do Trabalho que estava sequestrando o dinheiro. O próprio lugar onde eu trabalho. Eu fui atrás do juiz, mas no caminho, atrás da documentação, que eu não era mais sócio da empresa há muito tempo. E no meio do caminho, Deus trabalhou no meu coração. Ele diz assim, você está vendo por que você está assim? Porque você está escondendo o dinheiro da sua esposa. Isso aí se tornou algo grande demais no seu coração. E eu caí em mim, eu chorei. E eu falei para minha esposa, eu disse, filha, eu escondia isso de você. O juiz reconheceu rapidamente que eu não fazia mais parte. Ele disse, não, pode deixar, eu mesmo faço aqui a petição para você. Você dá entrada, só que vai ter que você dar entrada em todos os processos. Fiz em todos os processos. E aí, um mês e pouco depois, devolveram lá o recurso que eu escondi. Quando eu fiz isso, minha esposa disse assim, olha, esse dinheiro aí não serve mais para nós não. A gente tem que doar para a igreja. Eu disse, é mesmo? É. Oh, Jesus, eu guardava tanto. Assim fizemos. E nesse tempo que a gente guardava, nós compramos um terreno ali próximo da faculdade. E eu achava que eu ia construir a casa lá. Eu projetei a casa toda para lá, o jeito da casa. Eu lembro até do projeto da casa para lá. Mas quando isso aconteceu, Deus também sinalizou que lá não era o lugar. Eu estava sonhando sozinho, eu fiz sozinho, fui naquela direção sozinho. Nós nos desfizemos do terreno, vendemos e nós compramos um apartamento. Nós não pagamos o apartamento todo. Você acredita? 3 meses depois, uma pessoa chegou oferecendo um serviço. Eu trabalhava fazendo obras de engenharia. Ele ofereceu fazer uma base lá de silo de cimento para essas concreteiras aqui em Teresina. Era uma das segundas concreteiras que estavam chegando aqui. E ele disse, me pede aí, quanto é que você quer para fazer isso? E eu estava tão apertado assim de tempo, eu peguei e disse assim, pois eu quero tanto. Ele disse, tá bom, pode fazer. Ele nem enchiou, pinchichou, nada, ele simplesmente disse, faça. Sabe quanto eu ganhei em um mês, fazendo aquela, só durou um mês. Eu ganhei, há mais de 15 anos atrás, eu ganhei 30 mil reais. Diga amém. Só que não foi com você não diz amém, não. Foi comigo aí todo.
Amém, irmão. Ganhei 30 mil reais. Aleluia. Com aqueles 30 mil reais, nós pagamos o apartamento, quitamos o apartamento. Aí você não vai acreditar o que aconteceu depois. Uns 6 meses depois, tinha uma causa lá na Justiça do Trabalho, da coletiva, que eu nem sabia. E eu recebi, presta atenção, eu recebi de uma vez só, 250 mil reais. 250 mil reais é muito hoje, não é? Imagina 12 anos atrás. Eu recebi 250 mil reais, de uma vez só. Puf, eu nunca vi tanto dinheiro sendo colocado na minha mão ao mesmo tempo. O leão pegou logo um pedaço, né? Aí tirei logo o dízimo. O pastor, na época, eu não era pastor, não recebeu o dízimo na igreja, ele se espantou. E aí eu comprei um carro zero e comecei a construção da casa que nós moramos aqui. Anos depois eu olhei para trás, olhando nessa história, eu disse, Deus tinha propósito através daquela casa. Ele queria que a minha casa fosse ali, Ele queria que a igreja começasse naquela casa, Ele queria tantas coisas que eu não enxergava, eu não via essas portas, eu sonhava, mas presta atenção, Deus quer abrir portas, não simplesmente para realizar os seus sonhos pessoais, Deus quer abrir portas porque Ele tem propósitos extraordinários que envolvem a sua vida, mas que não tem a ver só com a sua vida, você entendeu? É por isso que Ele vai abrir portas, porque Ele é um Deus de propósito. E às vezes você está olhando ali e você está percebendo só você, mas não, a porta, ela vai te levar para algo, muitas vezes que não é só pessoal, é coletivo. E é extraordinário da parte de Deus. Então, a primeira porta é a porta das circunstâncias. Então, Deus permitiu circunstância. Deus permitiu que aquele advogado achasse meu nome. Deus permitiu que o juiz nem consultasse o tempo, nem visse contrato nenhum. Fecha a conta dele. As circunstâncias vieram. Você está marchando, você está crescendo, você está querendo que aquilo aconteça. Mas aí a circunstância vem. E aí fecha a porta. E aí você fica se sentindo mal. Vou te dizer, é uma hora de escutar a Deus, sim, mas Ele te deu uma direção. Continua na fé. Às vezes a porta não vai estar visível, mas Deus vai te mostrar a porta. Ele já projetou a porta na sua vida. Amém? Ele é o arquiteto, Ele já projetou. A porta, ela está lá. A segunda porta que eu queria destacar para você, são portas que o diabo fecha. Eu queria destacar a história aqui de Pedro, lá em Atos capítulo 12. E só para contextualizar para você, a igreja de Atos no início, ela está crescendo de uma forma extraordinária. Então o que é que aconteceu? Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, Ele incentiva eles a permanecer em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder, e aí, pouco tempo depois, vem o Pentecostes. E quando acontece o Pentecostes, ali, que eles são cheios do Espírito Santo, naquele dia Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Então, uma grande massa de Jerusalém se converte ao cristianismo. A igreja está crescendo de uma forma extraordinária. Logo depois, 5.000 se convertem. Eu declaro que vai ser assim em Teresina também. Aleluia. Deus está se movendo, usando tantas igrejas, usando a casa de Deus, mas usando outras igrejas para alcançar pessoas nessa cidade. Muito bem. E aí, a igreja, ela está em crescimento. E presta atenção, a igreja somos nós. E o diabo não quer que a igreja cresça. Então, quando a igreja cresce, a sua família cresce, você cresce.
Nós crescemos, nós somos a igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma ONG. Não, a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Jesus. A igreja tem uma cabeça, que é Cristo, mas ela tem um corpo vivo sobre a terra, agindo para fazer a vontade de Deus. A igreja está aqui para alcançar os filhos do Senhor, para cumprir o propósito de Deus, para até que a sua glória seja completamente estabelecida. E quando a igreja está crescendo, avançando, acredite, o diabo não gosta. Ele não gosta, ele vai querer parar a igreja. E a palavra de Deus diz que o diabo ele usa Herodes. E Herodes ele mata um dos apóstolos e prende Pedro. Quando ele mata um dos apóstolos, os judeus eles acham bom e eles vibram, porque um dos apóstolos foi morto. E aí ele vendo aquilo, ele diz, eu vou prender o outro, Pedro, que era um dos principais, e no outro dia eu vou matar ele. Ele diz assim, olha, eu já ganhei o dia hoje, então esse aqui é para amanhã. Entendeu? E ele encarcera Pedro. E na imagem, você vê o soldado ali do lado dormindo, mas o restante da imagem, que não está toda aí no PowerPoint, mas desse lado, tem outro. A Bíblia diz que ele é acorrentado entre 2 soldados. E na verdade não tinha só 2 soldados. Tinham 16 soldados guardando ele. Então imagine, você acha que o diabo queria ele preso mesmo? Eu acho que sim, não é? Que botou ele em cadeias, botou 2 soldados, um do lado, outro do outro. E mais 16 em sentinela do lado de fora. Tudo para dizer assim, ele não vai sair daí de jeito nenhum. Só que a igreja estava orando por Pedro. Quer dizer, às vezes a gente está numa situação, encarcerado, e aí quem foi que trouxe aquela cadeia? Assim, foi o inimigo, ele agiu, prendeu, colocou numa situação ali de prisão. Mas Deus age. O que é que ele faz? Aí é o texto que nós vamos ler agora, certo? Que é Atos 12, verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Você acredita em anjo? Quem acredita em anjo? Aleluia. A palavra de Deus diz que anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Falando de salvação completa. Não é porque nós somos salvos, estamos sendo salvos, por fim seremos salvos da presença do pecado de uma vez por todas. Mas os anjos, eles trabalham a favor. Você não fala com anjo, você não adora anjo, você não procura anjo, mas você pode falar com Deus a respeito dos anjos. Então, muitas vezes, por exemplo, principalmente quando eu vou pegar um voo, um avião, eu oro assim, ó, Senhor, coloca, eu estou passando aquela ponte assim de atracação, eu estou caminhando na direção do avião, eu olho para debaixo das asas, Senhor, coloca os anjos aí debaixo dessas asas, porque se faltar o motor, aí ele sustenta aí o avião até pousar. Você crê nisso, amém? Eu peço para Deus. Agora preste atenção, eu digo, Senhor, pede para um anjo, coloca um anjo teu lá. Quem dá ordem para anjo é o Senhor. A Bíblia diz, aos teus anjos darás ordem a nosso respeito. Então ele dá ordem para anjo. Você não dá, nem conversa e nem procura, mas Deus usa anjos ao seu favor. Há anjos aqui. Você sabia que a Bíblia diz que há pessoas que receberam pessoas em casa, hospedadas, e elas eram anjos, sem elas saberem? A Bíblia aqui relata isso. Então, muitas vezes, tem circunstâncias que vão acontecer, que entram pessoas na sua vida para ajudar você do nada. E aí você passa por aquilo, tudo bem e tal, e aí você se despede e vai. Muitas vezes, já aconteceu comigo, rapaz, eu acho que era um anjo. Eu já tive perdido no meio de uma estrada, que eu não sabia para onde eu ia. Estava completamente perdido. No meio da noite, tipo assim, perto de meia-noite, um homem aparece do nada, no meio da estrada.
Eu paro o carro e eu pergunto assim, vem cá, você conhece a estrada? Ele fez assim, é só ali, ó, você ir aqui. Ele me colocou na direção da estrada. Na hora, achei aquilo muito tranquilo. Eu estava tão perdido que eu tive que parar naquela hora. Eu vi que ele estava sozinho, vi assim pela roupa que ele não carregava nada, parei e abri o vidro do lado do passageiro. Perguntei, ele deu uma direção, depois eu prossegui. Quando eu prossegui, eu disse, rapaz, será que era um anjo? Então presta atenção. Deus manda um anjo livrar Pedro. Então, às vezes nós estamos numa situação de prisão, e às vezes você pensa, quem é que vai me libertar? Quem vai me tirar dessa situação? Eu quero te dizer, tem situações que não são homens que vão libertar você, é a completa ação de Deus. E o texto diz o seguinte, lá em Atos 12, 7, eis porém que sobreveio um anjo, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então não tinha nem chave, as cadeias estavam aqui. Quando o anjo falou com ele, as cadeias já quebraram aqui e caíram no chão. Aí a palavra de Deus, disse o anjo, cinge-te, calças e sandálias. E assim ele fez, disse mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo o que era real ou o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Ele estava andando em coisas sobrenaturais. Ele não sabia se estava acordado ou se estava dormindo. Eu não sei se você já teve a experiência de colocar um óculos daquele 3D de jogo assim no rosto. E aí você está jogando as coisas. Quem está do lado de fora aqui acha que você é doido. Você entrou numa visão que ninguém está vendo, entendeu? Então Pedro estava sendo guiado ali pelo anjo. E a palavra de Deus diz assim, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, a primeira e a segunda sentinela, eram 16 homens, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Quer dizer, à medida que ele estava andando na direção do portão, o portão estava lá, com certeza não devia ser um portão assim de correr, mas ele abriu assim, ó. Né? Parece o primeiro portão automático, né? Eles caminhando na direção do portão, o portão, ele abre. Por que abre assim? Ele tá falando de uma ação de Deus, onde não tem a operação do homem. Não tem força do homem. O portão se abre. Eles passam, o anjo despede, e Pedro vai atrás da igreja. Então, presta atenção. Pedro, ele ia morrer no outro dia. Pensa comigo. Se você tivesse visto que o seu companheiro, o outro apóstolo, tinha sido morto, e você foi encarcerado para morrer no dia seguinte, tu conseguia dormir? Tu conseguia dormir? Tu vai morrer no outro dia é você. Tem gente que tem conta para pagar na segunda-feira, mas fica com medo de não dormir. Você entendeu? Oh, meu Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, não é verdade? A gente fica pensando na gente, né? Então a gente olha para as coisas das escrituras, a gente olha para a nossa reação, né? Meu Deus, ele dormiu. Ele dormiu. Eu acho que esse sono não era só de cansaço. Eu acho que aí tem a ver com o descanso, com a confiança. Então imagina que ele viu seu companheiro morrer. Agora, ele é preso, e ele sabia de uma coisa. Foi o governador que me prendeu. Tem 16 homens aqui, as cadeias estão nas minhas mãos, tem um soldado de cada lado, não tem como ninguém me libertar, só tem uma pessoa que pode me tirar daqui. É Deus. Só Ele. Eu acho que ele chegou a uma convicção tão grande dessa situação, ele diz assim, olha, não tem mais nada que eu possa fazer, a não ser descansar, que Deus é poderoso para fazer. Então, igual aqueles 4 amigos de Daniel, quando eles confrontaram Nabucodonosor, vão morrer. Ele disse assim, olha, se Deus vai livrar, eu não sei, mas uma coisa eu sei, nós não vamos fazer isso aí não. Eles confiaram. Ele confiou, ele descansou. Então presta atenção.
uma das grandes coisas que vai trazer libertação, quando o diabo age, o diabo está vendo você crescer, e aí ele age de uma forma para travar o crescimento. Uma das grandes coisas que você deve fazer é se colocar numa posição de descanso, de confiança. Quem diz amém? Então presta atenção, quando a gente estava fazendo o projeto aqui, desse prédio, e desenhamos o projeto e tudo, demos entrada na prefeitura. Prefeitura de Teresina, em grande parte, na época, não sei agora, ela faz, o trabalho é mais ou menos das 7 horas às 13. Não sei se mudou. A prefeitura funciona assim. E eu dei entrada, foi passando por todos os órgãos. Quando chegou num determinado órgão da prefeitura, que eu não preciso dizer qual é, o processo não andava mais. Passou uma semana, passou 2, e nada do processo avançar. E eu fui lá pessoalmente para ver o que estava acontecendo, e me falava uma coisa, outro falava outra, mas o processo estava ali naquele setor. E eu já estava ficando chateado com aquilo, chateado mesmo, porque não saía o processo com o alvará para eu começar a construção. E a gente alugou aqui esse terreno era alugado, nós construímos isso aqui num terreno alugado. A direção que Deus nos deu, na época. E eu querendo que o alvará saísse e nada do alvará sair. E aí, teve um momento que eu liguei para lá, eu disse, moça, é o meu processo, é o pastor Everdan, tudo bem? É o processo assim, está semanas. Aí ela disse assim, ô pastor Everdan, eu fico tão constrangida de falar com o senhor, mas o meu chefe, ele fechou o seu processo dentro da gaveta. Nem eu e nem ninguém aqui tem acesso. Todos os processos. O seu é o único que ele botou lá dentro da gaveta dele, fechou a mesa. Amados, mas eu fiquei furioso. Não com ela, eu disse, tá bom minha filha, muito obrigado. E aí eu indo para o trabalho no carro, amado, meus olhos assim, estavam para sair fogo. Eu estava igual o João, o filho do trovão, cai um fogo em cima dele agora. A vontade de orar. E eu ia em cima da ponte ali, como se fosse para Frei Serafim, no carro, e aquela raiva e tal dentro de mim. Aí Deus disse assim, você quer orar assim, e jogar uma maldição nele? Você quer cair fogo nele? Eu meio que dizendo assim, é isso mesmo. Aí ele diz assim, ore por ele. Aí, amado, eu quebrantei. Eu disse, Senhor, alcance o coração dele. Salva ele. Perdoa ele. Ele não está resistindo a mim, não. Porque ele está resistindo é o Senhor, não é a mim. Não sou eu. Amado, naquele momento que eu fiz aquilo, que eu sabia que era ele que estava resistindo, que eu descansei e orei por ele, acredite, no outro dia, o processo foi liberado. No outro dia. Deus agiu depois daquele momento. E o processo foi liberado. E o alvará saiu. Amém? Então preste atenção. Tem portas que o diabo vai fechar. Ele vai ver ali o crescimento da igreja. E aí ele vai querer parar o crescimento. Há 2 anos atrás, 2021, 3 anos, né? Nós enfrentamos, a minha casa enfrentou a maior crise que nós já passamos. Minha esposa ficou terrivelmente doente com o Covid. E a gente acompanhando ela lá em casa, todo mundo isolado, ela fazendo todas as medições. Os irmãos aqui muito ajudadores, né, os irmãos que são médicos, e ficavam ligando para ela toda hora, ela medindo. Mas eu via minha esposa ali definhando, e aí mas a gente media e estava o oxigênio, tudo ok. Mas aí teve uma manhã, amados, que assim, Deus enviou alguém lá em casa que não era para estar lá em casa. Ela estava perto, foi lá em casa, e aí
a gente viu que o estado não estava bom. Amados, se eu considero assim que Deus mandou um anjo. Se ele não tivesse mandado naquele dia, ela tinha morrido. Mas Deus mandou a pessoa na hora certa. Na hora certa. Na hora certa nós fomos para o hospital. Na hora certa as UTIs que estavam de portas fechadas e cheias abriram as suas portas. Na hora certa ela entrou naquela UTI. Na hora certa irmãos agiram ali dentro do hospital. Na hora certa chegou uma irmã para mim e disse assim: pastor, tu está no meio da turbulência, não é? Pois creia que a tempestade pode estar como está. O barco vai atracar no porto. Nunca esqueci essa palavra. Por quê? Deus não manda enfermidade. Mas o diabo manda enfermidade. E o diabo não quer que a obra de Deus continue. O diabo quer paralisar a obra. Ele não gosta da obra de Deus. Ele não gosta de pessoas sendo alcançadas. Ele não gosta de pessoas sendo salvas. Ele não gosta de pessoas restaurando o casamento. Ele não gosta disso. Ele quer parar, ele quer travar. Mas Deus agiu de uma maneira poderosa. Usou os seus anjos, ainda que foi irmãos. Eu quero dizer, Deus vai usar os seus anjos também para libertar você. Você sabia? Muitas vezes somos presos em cadeias do diabo. E aí você já nasceu de novo, mas você está lidando ali com um vício, você está lidando com uma dificuldade sexual, você está lidando com algo, e aí chega aquele irmão e te dá uma palavra. Ele fala um testemunho, Deus trouxe um anjo na sua vida. E aquilo marca você, é como uma chave que destrava, que faz as correntes caírem. À medida que ele vai falando ali, as cadeias caem no chão. E você é tirado dali. Porque Deus usa pessoas e anjos para nos libertar. Amém? Então, há cadeias há portas que o diabo fecha. Mas eu quero dizer para você, essas portas também Deus abre. Aleluia! Terceiro tipo de porta, que pode estar fechada, são as portas que Deus fecha. Então você pode se perguntar: pastor, Deus fecha portas? Fecha. Deus não vai permitir nada na sua vida que vai prejudicar você e o propósito que Ele tem através da sua vida. Se precisar fechar a porta, Ele fecha. Se a porta é uma empresa, Ele fecha. Se é o emprego, Ele fecha. Ele fecha tudo que precisar, que vai cooperar com a sua vida. Tudo que vai cooperar com a sua vida, se for porta fechada, Ele fecha. Você entendeu? Porque Deus, à medida que você sonha junto com Ele, Ele trabalha no seu coração. Então, o exemplo que eu queria trazer é o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Então, Ana tinha um desejo de ter um filho. Como toda mulher casada, ela desejava ter um filho. Naquela época, nas escrituras, na época dos juízes, esse marido dela tinha duas esposas, ela e outra. E a outra tinha vários filhos, e ela não tinha nenhum filho, nenhum. E ela se desgastava muito, porque toda vez a outra ficava caçoando dela, dizendo que ela não tinha filhos. Mas não era só porque a outra caçoava. Ela tinha um desejo ardente de ter um filho, só que ela não tinha. E aí é interessante a gente achar nas escrituras, lá em 1 Samuel 1,6, 1 Samuel 1,6, que a palavra de Deus diz assim: a sua rival, que era a outra, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre.
Então, quem tinha fechado o ventre de Ana? A Bíblia está dizendo, foi o Senhor que fechou a porta. Então, o Senhor fecha portas. Então, mas será que Deus não queria que Ana tivesse um filho? Aí isso é uma outra pergunta. Porque desde o momento que Deus criou o homem, a primeira coisa que ele desejou para o homem, que ele fez na direção do homem, foi abençoar ele e dizer assim, ó, seja fértil, se multiplique, se encha a terra. Então assim, Deus deseja que o homem tenha filhos, a mulher? Sim. Não preciso perguntar para Deus, é o desejo de Deus, desde o início. Ele deseja manifestar a vida. Ter filho é manifestar a vida. Você está transferindo vida, transferindo caráter, transferindo DNA que está em você, transferindo uma herança espiritual. Deus deseja compartilhar a vida. Ele deseja isso. Eu não preciso perguntar se Deus deseja que eu tenha um filho. Agora preste atenção. Nossos filhos, eles estão conectados com o propósito de Deus. Não é meramente um sonho para ter filho, porque todo mundo tem filhos. Porque todo mundo que casa tem filhos. Aí eu quero ter filhos para satisfazer o desejo da minha mãe, o desejo da minha família ou o meu próprio desejo. Não, os meus filhos têm a ver com o propósito de Deus. Se nós olharmos para a vida de Samuel, ele se torna, o filho de Ana, ele se torna o grande profeta de Israel. E na verdade, o último juiz de Israel. E ele é aquele que fez a transição entre o período de juízes e o período do reinado em Israel. E Deus usa ele para ungir 2 reis. Um foi Saul, que não andou no caminho do Senhor, e o outro que ele ungiu foi o grande rei Davi. Quer dizer, a ascensão de Davi está ligado com a figura de Samuel. Samuel é que introduz a realeza em Israel. E é para Davi que é feita a promessa de um reino eterno, que aponta para o Filho de Deus. Foi de Davi que veio, na geração, a pessoa de Jesus, onde se cumpre a promessa do reino eterno. Então preste atenção. Ana queria um filho, joia. Só que esse filho está conectado com o propósito de Deus. Ela queria o filho agora, mas ela não podia ter aquele filho. Por que que não podia? Porque naquele momento, naquele tempo, Deus cerrou a madre. A porta estava fechada. Foi Deus que fechou. Como se ele dissesse, não é o momento, está fechado. E aí, no tempo que Deus fecha a porta, o que acontece? O trabalhar de Deus no nosso coração. Porque quando há portas que Deus fecha, Deus está trabalhando todo tipo de coisa no nosso coração. Ele está trabalhando orgulho, Ele está trabalhando para derrubar a nossa soberba, Ele está fazendo com que você chegue no fim de você mesmo. Moisés, ele tentou ser o libertador de Israel, muito antes de Deus chamar ele. Quando ele tem 40 anos de idade, ele vê uma pessoa espancando a outra. Ele vê um egípcio espancando um israelita. Ele avança no egípcio, ele mata o egípcio. E depois esconde o egípcio. Depois, no outro dia, ele viu 2 israelitas brigando. Ele chegou para separar. As pessoas disseram assim, quem é você? Você acha que é algum tipo de pessoa que pode nos ajudar? Quer dizer, aquilo estava no coração dele, mas não era o tempo, a porta estava fechada. Ele precisou sair do Egito, ir lá para a região de Midian, ele ser ali, educado ali dentro da casa, ali do seu sogro. Ele era o príncipe do Egito, mas precisou se tornar pastor de ovelhas. Ele precisou passar por 40 anos, até o tempo que Deus disse assim, agora a porta está aberta. Agora eu quero te usar. Agora chegou o momento de eu te usar. Então, Deus estava trabalhando só em Moisés? Não. Deus estava trabalhando no povo dele, no Egito. Deus estava concluindo o tempo da sua misericórdia sobre o povo de Canaã. Porque quando ele promete para Abraão,
ele diz, eu vou te dar essa terra, mas não chegou o tempo ainda. Porque ainda não chegou o tempo para esse povo aqui. Passou 400 anos de misericórdia. Aí a gente acha, por que Deus chegou e mandou todo mundo ser tirado daquela terra na marra? Mata todo mundo, toma posse. 400 anos de misericórdia. 400 anos de chance de se arrepender. 400 anos dizendo, se arrepende. Você acha que isso não é paciente, não? É paciente. Só que quem lê as escrituras rapidamente não percebe o tamanho da graça, da misericórdia de Deus. Aí, mas Moisés queria naquele tempo, mas a porta foi fechada. Ana queria naquele tempo, mas a porta foi fechada. Às vezes você quer coisas desse tempo, mas a porta está fechada. Deus está trabalhando no seu coração. O que você deve entender é sempre, sempre, Deus é bom. A porta está fechada, ele fechou. Deus é bom, ele quer o melhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando no meu coração. Então, ele colocou algo lá, está fervilhando no meu coração. Eu quero passar por essa porta, mas ele fechou, não é agora. Não é o tempo. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento que Deus vai agir. E a porta que ele mesmo fechou vai abrir, assim como foi com Ana. Chegou um determinado momento que Ana subiu ali para a casa de Deus, e ela orando, ela estava tão intensa na oração, que o sacerdote ali achava que ela estava embriagada. E quando ela diz, não, é um coração angustiado que clama. E ele abençoa ela, e em 1 ano ela tem Samuel. Mas antes disso acontecer, ela diz algo, ela diz assim, olha, se o Senhor me der um filho, a oração, quando ele nascer, ele vai morar dentro da casa de Deus. E foi isso que aconteceu. No dia que ela orou, entregando aquele menino ao propósito de Deus, Samuel nasceu. Então, ela desejava um filho, mas ela não sabia que o seu filho, ou seus filhos, era para um propósito de Deus. No tempo de resistência da porta fechada, Deus mostrou isso para ela. Quando ela teve revelação, Deus abriu a porta. E ela passou por aquela porta. Quem diz aleluia? Amém. Muito bem, mas há uma última porta que pode estar fechada. Essa aí está com tranca mesmo, não está não? Hein? Essa aí está com muita tranca. Tem portas que somos nós mesmos que fechamos. Você mesmo fechou. Eu quero usar esse texto de João capítulo 20, verso 19. Era domingo. Esse texto fala de um domingo. É o domingo da ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira. Na madrugada do domingo ele ressuscitou. Os testemunhos a respeito de Jesus começavam a aparecer. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos, eles estão em determinado lugar. E o texto diz assim, ao cair da tarde daquele dia, cair da tarde de domingo, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, quer dizer, eles estavam ali e de portas, trancadas as portas onde estavam os discípulos. Por que estavam trancadas as portas? Porque eles estavam com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Então preste atenção. Os discípulos viram Jesus morrer naquela cruz. Eles tinham o testemunho de João. João viu, os outros não. Mas João testemunhou. Ele era o único que estava lá. Ele e algumas mulheres. Eles viram a crucificação, eles viram onde Jesus foi enterrado. Os judeus estavam perseguindo eles. Imagina aí a mente deles. Se fizeram isso com Jesus, o que é que vão fazer se me pegarem? Então eles estão ali dentro de portas trancadas. Por que eles estão de portas trancadas? As portas que eles mesmos fecharam. Por que fecharam? Pelo medo. E eu não sei como que o texto não relata, a gente não sabe se Jesus simplesmente apareceu no meio,
ou se Jesus atravessou aquelas portas sem serem abertas e se colocou, mas uma coisa o texto diz, ele se colocou no meio deles. Aquelas portas não foram impedimentos para Deus agir. Então preste atenção, você pode fechar portas e está até preso pelo medo, como ele estava, mas isso não é impedimento para Deus agir. Deus age em toda circunstância, ele vai agir. Preste atenção, o único lugar onde Deus não vai agir, ele vai resistir a você, é quando você se coloca numa posição de arrogância. Porque Deus resiste ao soberbo, aquele que acha que sabe, que tem, que é. Ele vai resistir a você, ele vai fechar a porta. Mas não é o desejo de Deus, Deus quer abrir porta. Mas há portas que nós fechamos, pode ser por medo, qualquer outro tipo de sentimento, ele vai lá onde nós estamos. Isso é, talvez uma das maiores prisões que pessoas se submetem são prisões emocionais. Nós nascemos de novo, mas nós temos uma alma, e ela é sujeita a tantas vulnerabilidades. Por isso que nós devemos ser sujeitos ao Espírito de Deus. E eles estão com medo. E quando Jesus, ele aparece no meio deles, Jesus não critica eles, dizendo assim, rapaz, vocês estão, bota lá naquela foto da porta de novo, vocês estão aqui mesmo, fechado mesmo, com essas portas, com medo. Ele não podia dizer isso, sim ou não? Eles passaram 3 anos andando com Jesus. Amado, esses homens viram milagres. João viu tantos milagres que ele diz assim, se eu fosse escrever todos, não caberiam em todos os livros da terra. Eles viram coisas extraordinárias. Eles já estavam ouvindo das mulheres, porque já era tarde, os primeiros testemunhos vieram no início da manhã, de que Jesus tinha ressuscitado. Alguns deles já tinham ido lá no túmulo, e visto que o túmulo estava vazio. Jesus podia chegar dizendo assim, vocês não acreditam não mesmo? Meu pai amado andar 3 anos comigo. Mas Jesus não fez isso. Ele chega dizendo, Pai seja convosco. Presta atenção, a única coisa que vai dissipar o medo é saber que Deus é por nós, Ele ama você. Então a única coisa que dissipa o medo, e isso a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, não vai ser pensamento positivo, plano pessoal, qualquer coisa desse tipo que vai livrar você de algum tipo de medo. O que livra você do medo é saber que você é completamente aceito, e completamente amado, e completamente perdoado por Deus. Quando você sabe que você é completamente aceito por Deus, amado e perdoado, amado, você se sente seguro. E se você se sente seguro, o medo, vai embora. Então, muitas vezes Deus vai abrir portas, mas o medo vai tentar impedir de você entrar por elas. Tantas oportunidades vão ser dadas para nós. Portas que Deus já projetou para a sua vida. E que vão estar abertas esse ano. Deus vai te colocar diante delas. Algumas você não vai enxergar inicialmente, outras vão estar bem claras diante de você, mas elas podem ser fechadas por causa do medo de você acessar elas. O medo fecha portas. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então preste atenção. Quando eu fui chamado, um pouco antes de eu ser chamado, uma das maiores dificuldades que eu tinha, quando eu entrei na faculdade, preste atenção, quando eu entrei na faculdade, uma das grandes dificuldades que eu tinha era estar diante da turma da faculdade, ali de 50 alunos, 40 alunos, para apresentar um seminário. Mas se você me colocasse no seu grupo para apresentar o seminário, no dia do seminário você podia ter uma certeza, eu não ia estar lá. Eu ia fugir. Eu ia fugir porque eu tinha medo do público. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. E você acredita
que isso às vezes é a porta que fecha oportunidades para muitas pessoas? De simplesmente falar, de simplesmente estar naquele lugar, porque a grande conexão das pessoas, eu não falo só do público aqui, de poder falar. E quando veio o chamado de Deus para mim, eu pensava assim, vem cá, mas assim, o pastor não tem que pregar? Tem. Pastor não tem que falar no púlpito? Tem. Mas presta atenção, Deus, Ele quer usar as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo diz que quando percebeu que era nas fraquezas que Deus o fortalecia, ele diz, então eu sou fraco. Sabe por quê? Porque se Deus usa você naquela fraqueza, para as pessoas que conhecem você, aquilo é uma prova que é uma ação de Deus. Que Deus está te usando de fato. Porque não é simplesmente uma habilidade sua. Não é. É o agir de Deus. Na verdade, algumas pessoas que têm habilidade, até nessa área que eu estou dando como exemplo, às vezes elas precisam chegar no fim de si mesmo nelas, para Deus usar elas, como homem de Deus. Então elas falam bem em tanto lugar, elas palestram, mas para ser usado como homem de Deus é diferente. Deus vai fazer elas chegarem no fim delas mesmas. Ela vai dizer, rapaz, eu sei fazer isso em tanto lugar, mas aqui eu não sei fazer. E aí Deus vai usar elas. Porque quando a gente chega nesse ponto, é que Deus usa a gente. Então preste atenção, tem portas que a gente mesmo fecha. Mas eu vou te dizer, sabe, Deus enviou o seu Filho para provar o seu amor por nós. Você é amado de Deus. Você é perdoado. Você já foi justificado. Você foi colocado nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. Você tem uma posição espiritual. Você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Então, quando você entende o quanto você é amado, quando você entende a identidade que você tem em Cristo Jesus, amado, aí você não vai fechar portas. Você vai aproveitar as portas que Deus vai abrir para você. Aleluia. Então fique em pé em nome de Jesus. Coloca na última imagem. Coloca na última imagem. Vamos declarar essa verdade que está escrita aí em Romanos capítulo 5, no verso 8. Leia comigo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então preste atenção. Quando você era pecador, quando você ainda não queria nada com Deus, Deus já te amava. Pastor, e hoje? Hoje, o amor de Deus, ele só cresce na sua vida. Ele derramou o seu Filho na sua direção. Por que ele fez isso? Para que você fosse completamente aceito, completamente amado, completamente satisfeito, para que você tivesse o que Jesus prometeu: vida e vida em abundância. Não vida pela metade, não vida com escassez. Eu não estou falando de coisas externas, amado, ainda que envolva elas. Eu estou falando de uma vida plena dentro de você. Não uma vida triste, não uma vida duvidosa, não, uma vida segura, uma vida onde você sabe quem você é, uma vida que você sabe que você é amado. Sabe, as portas, mas elas vão fechar. Não há problema com isso. A gente tem que identificar. Quem é que está fechando? Sou eu? É o meu sentimento? É o meu medo? Se for, e os apóstolos estivessem aqui, o que eles diriam? Eles diriam isso: não tenha medo, Deus ama você. Estou dizendo a mesma coisa que eles diriam.
Às vezes são as circunstâncias. Você está indo bem, acontece algo. Você diz, mas logo agora. Acredite, se Moisés estivesse aqui, ele dizia, você não está vendo, mas tem uma porta aí. Você só não está vendo. Ela vai se abrir. Às vezes é o diabo mesmo que age para impedir o nosso crescimento. Deus vai enviar pessoas, vai enviar anjos, vai enviar o seu sobrenatural. Ele vai te conduzir. Você percebeu que Pedro saiu daquela cadeia e ninguém viu ele? Ele ficou invisível. Uma vez um dos pastores testemunhou para mim. Eu estava numa padaria. Ele disse, e os assaltantes entraram na padaria, assaltaram todo mundo. Eu fiquei parado no mesmo lugar que eu estava. Eles não me viram. Eles passaram e passaram, passaram e passaram, e levaram o celular de todo mundo, o dinheiro do caixa, e o pastor ali, parado. E eles não viram ele. Pedro saiu daquele dia, daquela cadeia, e ninguém viu ele. Ninguém viu. Deus tem as suas formas, o seu agir. Há portas que Ele mesmo fecha. Mas descanse o coração em Deus. Saiba que o que você deseja, está ligado a um propósito maior. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Confie no Senhor. Confie que Ele é bom. Confie que Ele não está retendo nada. Quando Deus fechou a porta da árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva, Ele estava protegendo eles. Mas o diabo trouxe para eles como se Deus estivesse retendo algo. Não, Deus não está retendo nada. Deus quer dar tudo. Porque Ele deu o seu filho, a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu filho, antes o deu por nós, não dará juntamente com Ele todas as coisas? E vai dar, porque Ele já deu Jesus. Então Ele não está retendo nada, Ele só está esperando o tempo certo. Amém? Quando nós chegamos aqui, nós louvamos a Deus com essa canção. É a última canção que nós cantamos. Nós não somos mais escravos do medo. Deus já nos libertou. Nós somos filhos de Deus. Eu quero louvar junto com você aqui. Vamos louvar? E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Talvez você esteja enfrentando portas fechadas na sua vida. E às vezes são portas que até mesmo você fechou. Os sentimentos têm atrapalhado isso, medo. Mas sabe, Deus, Ele é o porteiro e Ele chegou na sua vida através de Jesus. E sabe, se você tem enfrentado essas portas fechadas e tem estado em situações de pressão, como essas que nós descrevemos, sabe, deixa o seu lugar, vem aqui na frente, vamos adorar o Senhor. O louvor também quebra as cadeias, o louvor também liberta. Nós cremos nesse Deus que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nós confiamos nele,
nós confiamos no Senhor. É Deus que abre portas fechadas. E sabe, não tem situação ali onde você está encarcerado, aonde você está numa situação de pressão, que Ele não possa agir. Confia nele, confia no Senhor, descansa no seu amor, descansa no amor de Deus, descansa. Ele já provou que te ama, Ele já provou que Ele quer o melhor para você. Confia nele, adore a Ele agora, declare aquilo que você é diante dele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por Ele vai abrir o mar. perfeito Feito amor que me alcançou. A porta pode ser grande, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Você ouviu para quem o porteiro abre a porta? Tem uma pessoa para quem o porteiro abre a porta. A porta é aberta para o pastor das ovelhas. Ele se chama Jesus e é aberto para as ovelhas que seguem o pastor Jesus. E eu sei que há pessoas aqui essa noite que têm recebido o convite de Deus para passar por essa porta. A primeira porta que nós devemos passar é a porta chamada Jesus. Jesus disse no texto que nós lemos no início: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, esse vai ser salvo. Vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagem. Isso é, vai ganhar liberdade, vai ganhar provisão. Eu vou estar com ele. Então, se você está entregando a sua vida para Jesus hoje, faz um sinal de rendição a Ele, levantando as suas mãos assim, ó. Levanta assim as suas mãos, aleluia. Eu sei que está se rendendo a Jesus hoje, entregando a sua vida a Jesus. Você que está entregando a sua vida a Jesus, faz essa oração junto comigo. Diga: Senhor Jesus, hoje eu decido entrar pela porta da salvação, a porta chamada Jesus, e eu me rendo à tua presença, e eu recebo o teu senhorio e a tua salvação na minha vida. Eu peço perdão, diga para ele, por todos os meus pecados. Eu confio no sangue que me perdoou de todos os meus pecados, e eu recebo o Espírito Santo na minha vida para me dirigir e ser o porteiro de todas as portas que Deus colocou na minha vida, em nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Diga: Pai, eu reconheço a obra de Cristo na minha vida. Eu fui achado, chamado, perdoado
E o Senhor está na minha vida, veio habitar dentro de mim, de uma vez por todas. O porteiro chegou na minha vida e Ele vai abrir todas as portas projetadas por Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado que está em casa. Receba essa palavra também. Nós declaramos o ano das portas abertas para você também, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.